Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. Continuando a nossa série de entrevistas sobre a proposta de privatização que está colocada na maior empresa de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras, nessa primeira entrevista de 2018 eu converso com o engenheiro eletricista da Eletronorte, Ícaro Chaves. Seja bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui novamente na TV Urbanitários. Obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui de novo com você, com os telespectadores da TV Comunitária de Brasília, para a gente poder travar esse debate com a sociedade, que infelizmente a mídia comercial optou por não fazer, optou por mostrar apenas um lado, que é o lado do governo, o lado do capital. A gente quer mostrar um lado técnico, a opinião dos trabalhadores que conhecem muito bem o setor elétrico. É por isso que a TV Urbanitários e a TV Comunitária tem um papel importante, né, Ícaro? É possível, no Brasil, a gente ter uma empresa pública eficiente? É possível e existem, né? A Eletrobras é um exemplo, é uma empresa estatal, empresa pública e é uma empresa eficiente. É tão eficiente que nós temos energia elétrica hoje no Brasil. É importante dizer que o setor elétrico no Brasil ele começou sendo feito com empresas privadas. Mas foi a partir da década de 40, década de 50, quando percebeu-se que as empresas privadas não tinham interesse de fazer a expansão do setor elétrico que o país necessitava para o seu desenvolvimento, que aqueles governos daquela época optaram por criar a Eletrobras. E aí nós conseguimos criar um dos maiores e mais modernos sistemas interligados do mundo, que hoje consegue levar energia para praticamente todos os brasileiros. E nos últimos anos, nos últimos 14 anos, conseguiu tirar da escuridão, ou seja, tirar do século XIX, mais de 15 milhões de brasileiros. Então isso sim é ser eficiente. Com a política pública do Luz para Todos, né? Exatamente. Agora, Ícaro, no último dia útil de 2017, o governo publicou no Diário Oficial da União a MP 814/17, né, que, entre outras coisas, autoriza a privatização da Eletrobras. Isso em pleno recesso parlamentar, né? Inclusive criou uma animosidade com vários parlamentares, né, que queriam um projeto de lei. Acabou a lua de mel de Michel Temer com os congressistas? Olha, na verdade, o problema é que os congressistas precisam de votos, né? Então esse governo, desde que se iniciou, né, é um governo desastroso e a população vem percebendo isso a cada dia que passa. Com a proximidade das eleições, os parlamentares, corretamente, estão preocupados com a eleição deles. Então apoiar esse tipo de governo realmente é muito ruim do ponto de vista eleitoral. Governo e proposta antipopular. Exatamente, né? É o que eu queria dizer, porque existe um mito de que a população brasileira é a favor da privatização, mas o próprio Instituto Datafolha, nos últimos dias, inclusive, do ano de 2017, publicou uma pesquisa, um insuspeito do Datafolha, que mostra que 70% da população brasileira é contra as privatizações. Isso porque o brasileiro já sentiu na pele os efeitos da privatização. Da década de 90 até hoje. Exatamente. A gente já sabe o que é a privatização. Naquela época as pessoas não sabiam, então, né? Serviço ruim, caro. Serviço ruim, tarifas elevadas, né? E você não consegue, na maioria dos serviços, nem ter contato com o prestador de serviço, né? O contato é todo por telefone, às vezes você não tem nem como reclamar do serviço. A população já percebeu isso. E existe um sentimento, realmente, um sentimento de orgulho nacional das empresas estatais, né? Que nós conseguimos a Petrobras, a Eletrobras, os bancos públicos. Então o brasileiro já percebeu isso. Que são empresas que prestam um serviço muito importante e relevante para a sociedade, né? Claro, mas é justamente para isso que serve a empresa estatal. Porque as empresas privadas têm seu lugar na economia. Mas existem setores que não são de interesse do capital privado. Setores que não dão retorno. E para isso é importante empresas públicas. Então o papel, por exemplo, que faz uma Caixa Econômica Federal, atendendo a população carente, levando agências ao interior do país, onde um banco público, onde um banco privado jamais iria. E como a própria Eletrobras, que atua nas regiões mais remotas do país, na Amazônia, no Nordeste, regiões que não trazem retorno econômico, mas que é importante, porque uma nação não se faz só visando lucro, se faz visando o bem-estar das pessoas também. Agora, Ícaro, a bem do interesse público, né, o juiz federal de Pernambuco, Cláudio Kittner, ele suspendeu, poucos dias depois que a medida provisória foi editada, parte dessa MP. Em que medida isso pode ser considerado uma vitória para a sociedade e para os trabalhadores,
uma vez que é uma medida provisória, né? Não a medida provisória, a decisão é provisória, né? É, uma decisão liminar, né? Mas, de qualquer forma, a gente acha que foi importante essa medida. Porque, primeiro, pelo mérito mesmo, uma medida provisória tem um pré-requisito de urgência, né? Uma medida provisória tem que ser algo que seja realmente necessário, porque ela começa a valer a partir da publicação. E o que o Congresso Nacional faz é referendar ou não essa medida provisória que foi editada pelo governo. Então, assim, a questão é, qual a urgência de se privatizar a Eletrobras? O governo sequer tentou demonstrar qual a urgência disso. Então, do ponto de vista técnico, está correta a decisão do juiz. Agora, para a gente, o mais importante é a decisão política, né? De mostrar que o judiciário brasileiro não vai ficar parado vendo o interesse da população, vendo o patrimônio público ser dilapidado e vendo a própria bolsa da população correr risco com a privatização. O presidente da Eletrobras, o Wilson Pinto, ele recentemente deu uma entrevista, né, para a Globo News, dizendo que a privatização da empresa, no caso da Eletrobras, vai baratear a conta de luz. Isso é possível? Não, não é possível, né? Não é possível e nós estamos esperando até hoje, inclusive nós cobramos quando o ministro, ainda em setembro de 2017, esteve no Congresso e fez essa afirmação, nós perguntamos, sim, ministro, traga os estudos para os técnicos do setor e para outros técnicos independentes poderem verificar se é isso mesmo. Até hoje nós estamos esperando, não chegou. Ele não consegue explicar como. Faz alguns malabarismos, mas o fato é que a própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é quem regula e fiscaliza o serviço de eletricidade no país, já disse que a tarifa de energia, com o processo de privatização, como está sendo proposto, de imediato ela vai ter um aumento de 17%. Porque eu vou tirar a energia de usinas que vendiam a cerca de R$35, R$40 o megawatt-hora, no sistema de cotas, vou levar para o mercado livre, que o preço varia de R$150 a R$200. Então eu posso até quintuplicar o preço da energia dessas usinas. Isso, quando você coloca, dilui em todo o país, isso vai ter um impacto imediato de cerca de 17%. Mas o que é pior é o que vem depois, que é a concentração de mercado. Porque imagine só, toda a energia do país nas mãos de empresas privadas, formando um cartel. Estrangeiras, né? Estrangeiras, provavelmente, que é o que já vinha acontecendo. As empresas estrangeiras estão cada vez mais entrando no país, né? Então, assim, essas empresas vão controlar o preço, porque a gente vê isso em vários setores. E mais, a energia elétrica é um bem substituível. Você não pode deixar de consumir energia elétrica. Então você vai ter que pagar, seja o preço que for. Isso é muito perigoso para a economia popular e para o país. Agora, Ícaro, a MP 579, lá de 2012, ela foi uma forma de reduzir o valor da conta de luz, né? E teve consequências positivas e negativas. O bom é que a conta de luz foi reduzida, né? O ruim é que o caixa dessas empresas estatais sofreu muito, né? Porque perdeu receita. Existe uma outra forma de reduzir a conta de luz que não seja na canetada, uma vez que a concorrência, né, nesse setor praticamente inexiste? O setor de energia elétrica na verdade, um monopólio natural. Não existe concorrência. Concorrência existe na feira, vendendo tomate. Monopólio natural é quando uma empresa exclusivamente vende aquele produto. Não é isso. Monopólio natural, na verdade, é quando uma empresa pode exercer de forma mais eficiente... exclusivamente aquele serviço. Isso, exclusivamente aquele serviço. Existem vários monopólios naturais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, um metrô. Metrô é um monopólio natural. Ninguém vai colocar duas linhas de metrô, uma para concorrer com a outra. É muito mais eficiente você ter uma linha de metrô que atenda aquela população. Então, da mesma forma, não tem como colocar 2, 3 postes de luz para o cidadão escolher qual que ele... Não faz sentido. Não, eu vou querer comprar energia da empresa tal. É um poste só. Então isso são monopólios naturais. O setor elétrico é um monopólio natural. Diferente de outros, mas o setor elétrico é um monopólio natural. Então, como que você faz para proteger o consumidor nessa situação? Você precisa ter empresas que não visem o lucro, que é o caso da Eletrobras. A Eletrobras ela precisa ter lucro, sim, mas o objetivo dela principal não é o lucro, é atender a população com qualidade e com preços módicos. Agora, a medida provisória 579 foi bastante criticada, inclusive, por nós, trabalhadores do setor, porque nós achamos que ela é justa. Porque uma usina hidrelétrica, por exemplo,
ela consome muito recurso para ser construída, mas depois de um certo período ela já está paga. E a energia é gerada por água, que não tem custo, a água está passando, né? O custo é da manutenção do empreendimento. É um custo relativamente baixo. O pagamento de salário dos empregados. Exatamente, claro, todo o custo de manutenção. Agora, a maior parte do valor já foi pago pelo consumidor. Então a gente acha que sim, é correto que essa amortização se reverta em benefício do consumidor. Entretanto, também não pode deixar as empresas desprotegidas, porque a Eletrobras, sem recursos, não consegue fazer novos investimentos. E o Brasil precisa de novos investimentos. Então o que faltou ali foi um meio termo. Mas o fato é que o mercado do setor elétrico brasileiro, ele hoje já é majoritariamente privado. E a gente tem convicção de que esse modelo privatista, que foi implementado no Brasil desde o governo Fernando Henrique, que se mantém até hoje, é o principal responsável pelo aumento da tarifa para o consumidor brasileiro. E a MP 579, no fim das contas, foi um mero paliativo. É justo o valor da tarifa que as pessoas pagam hoje no Brasil? Não, não é justo. Não é justo. Porque o Brasil ele é um país que tem a base do seu sistema elétrico hidráulica. E a energia hidrelétrica é uma energia barata. Uma energia muito barata. É uma energia barata, renovável, limpa e firme. Todos os países do mundo que utilizam grandemente a energia hidrelétrica têm tarifas baratas. E o Brasil tinha uma das tarifas mais baratas do mundo, até o início do processo de privatização. Só que a mercantilização do setor elétrico brasileiro não trouxe nenhum benefício para o consumidor, nenhum benefício para o setor elétrico brasileiro, apenas gera lucro para as empresas privadas que entraram no setor. Principalmente porque a gente tem visto no Brasil ultimamente um preocupante aumento da geração termoelétrica, com combustíveis fósseis, poluentes e caros. O pré-sal não poderia ser utilizado para pagar, para ser um combustível para essas termoelétricas? O que você avalia disso? Qual a sua opinião sobre essa questão? A matriz energética do Brasil, ela tem algumas vantagens. A principal dela é o nosso grande potencial hidrelétrico, que ainda é muito grande. A gente ainda pode dobrar a geração de energia só com o potencial hidrelétrico nosso. Mas nós temos um potencial eólico extremamente importante, um potencial solar enorme. Então o Brasil ele pode utilizar as energias renováveis na sua matriz energética, continuar utilizando as energias renováveis e utilizar os recursos do pré-sal, seja de petróleo, seja de gás natural, para exportar e gerar receita. Seria uma maneira muito mais eficiente de usar esses recursos. Claro que alguma geração termoelétrica é necessária no país por questões técnicas, mas não o que nós estamos vendo ultimamente, porque o consumidor está sentindo isso no bolso. Quanto mais gera energia termoelétrica, mais ele paga. Então a gente acha que deve continuar investindo na geração com energias renováveis, principalmente a energia hidroelétrica, porque ela é firme. A energia eólica e a energia solar são muito boas. Oscilam muito, né? E tem espaço para crescer, mas elas têm um problema que elas oscilam. Você não pode armazenar a vento, por exemplo, ou sol. Ainda não existem tecnologias eficientes de armazenamento de energia. Um dia nublado não tem como gerar energia. Exatamente. Então elas são importantes, mas elas têm o papel delas. A energia hidrelétrica ainda pode ser a base do sistema elétrico brasileiro. Então, na sua opinião, o pré-sal deveria ser usado como uma grande poupança para gerar riqueza para o país e melhorar a educação, como foi pensado inicialmente, né? Exatamente. Agora, o Brasil é um país muito grande, né, de proporções continentais, e tem uma matriz energética bastante diversificada, como você falou. Usinas hidrelétricas, né, com grandes reservatórios, usinas fio d'água, termoelétricas, usinas nucleares, né? Que comparativos a gente pode fazer com o Brasil e países de dimensões também continentais, como os Estados Unidos e a China, por exemplo? Realmente, essas comparações são importantes. O sistema elétrico brasileiro ele é único no mundo, por diversos fatores. Mas a gente precisa sempre comparar com o que acontece em outros países para a gente poder utilizar as melhores experiências e aprender, inclusive, com os erros dos outros. Os Estados Unidos são um país que também tem um potencial hidrelétrico grande, potencial hidrelétrico muito importante, só que como eles consomem muita energia elétrica, na matriz energética estadunidense, a energia hidrelétrica tem uma importância menor, não chega a 20%. Enquanto para a gente, ela, por exemplo, em 2016, ela chegou a 70% da energia brasileira foi gerada por hidrelétricas. Nos Estados Unidos é bem menos. Nos Estados Unidos, o setor elétrico é majoritariamente privado. Inclusive as usinas nucleares são privadas, né?
Só que a energia hidrelétrica nos Estados Unidos ela é principalmente estatal, em alguns casos até gerida pelo Exército. Porque os Estados Unidos eles têm a consciência de que uma usina hidrelétrica não é só uma fábrica de quilowatts, né? Quilowatts-hora. Uma usina hidrelétrica é ela que controla o fluxo dos rios, ela que pode controlar, por exemplo, a irrigação. Se tem água para irrigação, se tem água para abastecimento humano, animal. Então, assim, lá isso é visto como uma questão de segurança nacional. A China também tem um potencial hidrelétrico enorme, muito grande, mas também como tem um consumo muito maior do que o brasileiro, então a energia hidrelétrica não tem tanta importância na matriz deles. Embora tenha a maior hidrelétrica do mundo, né? Isso. Mas a maior hidrelétrica do mundo em geração de energia ainda é a brasileira Itaipu. A deles tem uma potência muito grande, mas a nossa gera mais porque gera o ano todo, né? Praticamente. Agora, na China, a base da matriz energética, da matriz elétrica chinesa é a energia termoelétrica. Eles queimam carvão para gerar. Isso é um problema sério. Problema sério, a poluição é até difícil na China em alguns lugares. Eles estão tentando mudar a matriz energética, mas eles não têm os recursos que nós temos. A população é muito grande, consome muito. Agora, na China, o setor elétrico é todo estatal. É todo estatal. E é enorme. É mais de 10 vezes maior, o sistema elétrico chinês é mais de 10 vezes maior que o brasileiro. A China praticamente coloca um Brasil por ano de carga do setor elétrico dela. E é tudo estatal. São empresas 100% estatal. Geração, transmissão e distribuição. E funciona muito bem, aliás. Eles conseguem atender a demanda deles que cresce bastante. É um setor, empresas públicas e eficientes. Muito eficientes. Desenvolvem tecnologias, eles não abriram mão. Eles sabem que... Até porque para atender uma demanda de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, precisa ser bastante eficiente. Precisa ser bastante eficiente. E com a escassez de recursos relativamente que eles têm, né? Comparando com o Brasil. Eles têm conseguido fazer isso e não tem tido problemas lá. E como funciona, Ícaro, as regras de mercado nos Estados Unidos e na China? Então, nos Estados Unidos, o mercado é basicamente privado. Então, vende-se a energia como se fosse um produto qualquer. Na China, eles, como é tudo estatal, eles praticamente, na verdade, o que eles fazem é vender energia entre empresas estatais. Então, não existe uma concorrência no preço da energia. A usina gera e já vende pelo preço de custo para a empresa de transmissão, que vende para a empresa de distribuição. Então, é um sistema integrado e totalmente verticalizado. Então, na China não existe mercado de energia, essa que é a verdade. Existe um sistema elétrico gerido por empresas estatais. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos existe uma certa concorrência. Agora, é importante que se diga, países que têm uma predominância hidroelétrica, eles geralmente não têm esse sistema mercadológico. Eles têm um sistema mais com um comprador único, com uma empresa estatal como compradora única. Por quê? Porque a geração... A empresa estatal produz a energia e outra empresa estatal compra? Isso. Por exemplo, no Canadá. O Canadá é um bom exemplo, que fica do lado dos Estados Unidos. A província do Quebec é uma das maiores produtoras de energia hidrelétrica do mundo. E lá a empresa estatal, que é a Quebec a Hydro-Quebec, aliás, é uma empresa 100% estatal e ela produz, ela tem uma divisão de geração, uma de distribuição, uma de transmissão e distribuição. Então ela produz, a empresa de transmissão compra e vende para a distribuidora, mas são todas do mesmo dono, que no caso é o estado do Quebec, no Canadá. Né? Porque no sistema hidrelétrico não há por que haver concorrência. Você vai colocar duas usinas, uma para concorrer com a outra, porque o recurso é o mesmo, que é a água. Né? E a água você não pode comprar chuva, por exemplo. É diferente de um sistema térmico. Por isso que o mercado de energia no Brasil nunca funcionou. Quando o sistema elétrico era considerado um serviço público até os anos 90, funcionava muito melhor. Os preços eram mais baixos. A partir do momento que tentou se transplantar um modelo de países baseados na termoeletricidade para o Brasil, que é baseado na hidroeletricidade, que a gente vê isso, um mercado disfuncional. No Brasil, antigamente, era uma única empresa, não havia essa divisão de geração, transmissão e distribuição, né? Não, sempre houve. No Brasil, a Eletrobras sempre cuidou principalmente da geração e da transmissão, e as empresas de distribuição eram empresas estaduais, aliás. Isso sempre aconteceu. Só que as empresas estaduais também geravam, né? A CEMIG tinha suas usinas, mas chegou-se a um ponto no Brasil... A própria SEB também, uma geração pequena, isso, mas... a SEB gera até hoje, mas a Eletrobras, ela foi feita com a missão de gerar energia e transmitir energia.
Ela não foi uma empresa pensada para trabalhar no varejo, na distribuição. Para isso, os estados construíram suas empresas estaduais, que foram, a grande maioria, privatizadas nos anos 90. E não seria mais vantajoso que fosse uma coluna só, geração, transmissão e distribuição? Então, isso é um tema polêmico, né? Essa questão daqueles que se chama de desverticalização, que é a separação entre transmissão, geração e distribuição, foi uma exigência do modelo mercadológico que foi transplantado para o Brasil nos anos 90. Mas isso também é uma questão muito questionável, porque hoje o que acontece é que muitas empresas elas têm uma holding, que ela tem uma empresa de geração, uma empresa de transmissão e uma empresa de distribuição, ou empresa de geração e transmissão e outra de distribuição. Então, no fim das contas, é uma empresa só. Então, assim, não se mostrou necessário e nem efetivo essa desverticalização no Brasil. Porque acabam que são profissionais diferentes, né? São profissionais que lidam, no caso da SEB, diretamente com a distribuição, e no caso de Furnas, outros com geração e transmissão. Não é uma confusão muito grande? Porque se fosse uma única empresa que cuidasse de tudo, talvez pudesse ser mais fácil. A gente não sabe como seria se fosse diferente. Agora, o fato é o seguinte: o setor elétrico brasileiro ele funcionou muito bem com a participação estatal. Havia problemas, sempre houve problema no setor elétrico, mas a gente conseguiu. O Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo entre os anos 30 e os anos 80, e o setor elétrico brasileiro foi criado pelo Estado, pela Eletrobras, no caso do governo federal, e pelas empresas estaduais. Então funcionou bem esse sistema até os anos 90. Havia desequilíbrios, havia problemas, mas a solução que foi encontrada foi jogar todos os custos no consumidor. E nós estamos vendo hoje situações onde muitos daqueles milhões de brasileiros que foram retirados da escuridão nos últimos anos, agora correm o risco de voltar porque simplesmente não conseguem pagar a conta de luz. Ou então tem que recorrer ao furto de energia, às ligações clandestinas. Isso é lamentável. E muitos brasileiros, inclusive, não têm dinheiro para comprar um botijão de gás e estão voltando a cozinhar com lenha, né? Para você ver a que ponto nós chegamos, né? É o Brasil voltando a ser o que sempre foi, né, Ícaro? Agora, recentemente a CEMIG privatizou algumas usinas com muita resistência, inclusive de parlamentares do mesmo partido de Michel Temer. E ali ficou meio explícita uma situação de que se tratava de feudos desses políticos. O que é possível fazer para melhorar não digo a gestão, mas melhorar essa relação para impedir que políticos se apoderem dessas empresas que são patrimônio público, né, patrimônio da população brasileira? As empresas, elas têm que seguir um comando do governo, é verdade, porque o governo que foi eleito pela população. Então, o governo foi eleito pela população para implementar uma determinada política. Então, nós achamos que sim, a empresa tem que seguir o comando do governo. Porque se não fosse para seguir o comando do governo, realmente podia privatizar. Então, foi o governo Lula e o governo Dilma que disseram: olha, nós queremos que faça o programa Luz para Todos. Mesmo não dando lucro, faça o programa Luz para Todos. E foi feito. Foi um comando de governo. Agora, o problema não é a empresa seguir os comandos do governo, é a empresa ser loteada por partidos políticos ou por lideranças, por figuras políticas para outros objetivos, né? Que não o de melhorar o serviço público. Mas isso nós temos conseguido, o Brasil tem conseguido superar isso. Por exemplo, a Eletronorte, a empresa que eu trabalho, apenas os diretores da empresa não são funcionários de carreira, inclusive alguns são. Alguns dos diretores são funcionários de carreira, mas todo o quadro da empresa é de funcionário de carreira. Então, às vezes diz, não, mas essas empresas são cabide de emprego. Não, a gente entrou por concurso público. Nós tivemos que estudar, fizemos uma prova. Ninguém aqui entrou por apadrinhado político. Nomeado por um político, não, né? Nós fizemos concurso público. A não ser os diretores. A não ser os diretores. Mas são 5 cargos numa empresa com mais de 3 mil funcionários. Mas, embora sejam 5 cargos, mas são cargos estratégicos ali na gerência, né? Não seria um caso de nomeação, mesmo que sejam desses 5, de pessoas de trabalhadores concursados como vocês? Não, a gente sempre reivindica isso, né? Que os governos escolham, dentre os trabalhadores da empresa, aqueles que vão exercer os cargos de comando. Para todos os níveis hierárquicos da Eletronorte já é assim, exceto para os diretores. A gente acha que o ideal seria que todos fossem funcionários de carreira. Um dia talvez a gente consiga chegar lá, mas eu acho que
é uma questão que nós temos que ir melhorando a governança e a gestão das empresas estatais. Nós temos conseguido fazer isso nos últimos anos. Claro que problemas existem, inclusive em empresas privadas. Problemas vão acontecer em todos os lugares, né, Ícaro? Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença na TV Urbanitários, porque infelizmente nosso tempo chegou ao final. Muito obrigado, Henrique, mais uma vez estar aqui, estamos à disposição. E um prazer estar com os telespectadores dessa importante ferramenta de comunicação com a população, né? Eu acho que se a gente tivesse mais TVs comunitárias ou TVs comunitárias mais fortes, a gente teria um debate público mais honesto no Brasil, que é o que está faltando ultimamente. E mais informação circulando na sociedade sem um monopólio, né, Ícaro? Eu conversei com o Ícaro Chaves, que é engenheiro eletricista da Eletronorte, que falou sobre o processo de privatização que está colocado na maior empresa de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras. Você pode rever este e outros programas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 99144 8075. 99144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!